Vamos começar, portanto, com a Lei de Crimes Hediondos. Essa lei, ela cai em todos os concursos, é uma lei de 1990, que tem toda uma carga histórica que você precisa entender, compreender, porque senão você não vai entender o espírito dessa lei e como a coisa aconteceu. Se você não entender por que essa lei existiu e quais são os seus problemas, você vai fazer um estudo? Vai, mas não será completo e esse não é nosso objetivo. Tá bem? O nosso objetivo sempre é fazer com vocês um estudo completo da matéria, com todos os porquês. Tá bem? Então vamos lá. Em primeiro lugar, se você reparar, essa lei 8.072, ela é de 1990 e ela tem um porquê de existir. Gabriel, por que a lei 8.072, a lei de crimes hediondos, teve seu advento? A razão é muito simples. Tem todo um contexto histórico para você compreender. E você vai ver no final desse tema que o crime ser hediondo hoje não faz lá tanta diferença como fazia há 10 anos atrás. Na década de 80 do século passado, 1980, 81, 82, algumas grandes capitais do Brasil estavam assoladas por uma violência extrema. E como a história se repete, algo muito semelhante ao que há atualmente. Hoje, estamos aqui em Belo Horizonte, no Supremo, mas a gente sabe que nenhuma capital do Brasil é um local seguro, né? É um local sem criminalidade. A criminalidade é um fenômeno social, é algo criminológico, tem vários fatores que contribuem para isso, não é? E a gente não dá para resolver problema social no judiciário. A verdade é essa. Né? Como a falta de medicamento, falta de saúde, falta de médico, falta de hospital. Eu posso ajuizar uma ação para internar alguém para fazer uma cirurgia ou para fornecer medicamento por parte do Estado, eu vou resolver aquela situação. Mas eu não vou resolver com isso, eu posso ajuizar 1 milhão de ações na justiça para internar pessoas para fazerem cirurgias. Eu vou resolver o problema de 1 milhão de pessoas, mas eu não vou resolver o problema social de saúde pública. No crime é igual. Mas havia uma violência extrema, especificamente, num lugar onde tudo de ruim acontece. Onde? Rio de Janeiro. Né? Óbvio. Sou carioca, moro lá há 40 anos. E afirmo, tudo de ruim acontece lá. Tudo. Tudo. E aí, estava na moda uma criminalidade violenta, especificamente o crime de sequestro. Melhor dizendo, extorsão mediante sequestro. Tá? Quem viveu? Eu era criança, mas lembro-me bem, quem já era um pouco mais de idade avançada vai lembrar que houve vários sequestros, inclusive de pessoas famosas, quando sequestraram o Abílio Diniz, quando sequestraram Rubens Medina, irmão do até então deputado Roberto Medina. Então, nós vivíamos nesse clima de terror e pânico. E aí se entendeu que deveria haver uma lei que viesse para coibir toda essa criminalidade violenta, ok? E no finalzinho da década de 80 do século passado, um período marcante, o legislador editou a Lei 8.072 para trabalhar com os chamados crimes hediondos. É importante você perceber uma coisa. Essa lei, você vai reparar, ela não criou novos tipos penais. Essa lei, ela não contém tipos penais. É uma lei penal? É. É uma lei processual penal também? É. Toca em execução penal? Toca progressão de regimes, por exemplo. Mas essa lei, ela não criou tipos penais, ela apenas pinçou alguns tipos penais que já existiam no Código Penal e em algumas leis especiais e os etiquetou de hediondos. E, recentemente, foi etiquetado de hediondo o crime de porte de arma de uso proibido, em 2017. Então, para te provar que a lei não contém tipos penais, ela apenas pega os tipos penais, hoje menciona no rol do artigo 1º e os etiqueta de hediondos. E dá, na redação originária, todo um tratamento mais severo. O regime é integralmente fechado. Não cabe progressão de regimes. A prisão temporária tem um prazo de 30 dias. Ok? Não cabe fiança, anistia, graça, indulto e liberdade provisória.
Eu estou em 1900. Ah, porque minha lei está diferente. Eu estou em 1990. Tá? E aí, o direito penal ele foi imbuído de um movimento chamado direito penal máximo. O direito penal máximo é um movimento do direito penal que tem por finalidade fazer com que o direito penal tenha uma intervenção máxima na vida das pessoas em coletividade. Para esse movimento, o direito penal seria a grande novalgina para todas as dores do corpo, não só de cabeça. O direito penal serviria para regular, para controlar qualquer situação e para proteger qualquer bem jurídico. Isso aqui é o oposto do direito penal mínimo. Então, essa lei veio imbuída desse espírito. Vamos pegar alguns crimes graves, como extorsão mediante sequestro, latrocínio, o estupro, o homicídio qualificado, e vamos transformá-los em hediondos e proibir uma série de benefícios. Tá? Então, o legislador editou essa lei, também imbuído de um movimento de lei e ordem, Ralph Dahrendorf, enfim, toda aquela intolerância penal do Estado veio retratada nessa lei, ok? Daí o tratamento mais severo, tá? Evidentemente que a gente sabe, e o legislador sabe disso também, que a lei não resolve os problemas jurídicos, sejam criminais, sejam cíveis, sejam empresariais, administrativos. Você pode ter uma lei dizendo que é proibido avançar o sinal de trânsito, uma multa de R$5.000 que as pessoas continuarão a avançar os sinais de trânsito. A lei não resolve, mas ainda assim, o que fez o legislador? Ele, para gerar uma sensação de segurança, a lei não gera uma segurança, a lei vai gerar uma sensação de segurança. Criou essa lei. Em nítida demonstração, em nítida concretização de um direito penal simbólico. E aqui cabe muito bem a classificação de leis do direito penal simbólico feita por Diez Ripollès. Diez Ripollès, um professor espanhol. Diez Ripollès, ele tem uma classificação de leis que compõem o direito penal simbólico. Duas das várias classificações são essas. Eu tenho leis identificativas e tenho leis reativas. O que são leis identificativas? Como eu sempre digo a vocês em minhas aulas, em direito, tudo está no nome da teoria, no nome do instituto, no nome do princípio. O que seria uma lei identificativa? Por meio dela, o legislador se identifica com a sociedade diante de um problema social. Então, qual é o problema social do momento? Né? Ele cria uma lei para gerar uma identificação com a sociedade, para a sociedade ver que o legislador está atento a um problema social e cria uma lei. Não é? Então, qual é o problema? É o tráfico de armas, cria o Estatuto do Desarmamento. Qual é o problema? Tem muita gente no Rio de Janeiro roubando de fuzil, vamos transformar isso em crime hediondo. Está aumentando a violência contra a mulher, vamos criar uma lei. Maria da Penha, está certo, tem que criar, concordo. Não é? Aí, quando falsificaram lá aqueles remédios, vamos pegar esses remédios falsificados, aquele caso lá da Maite Proença, vamos transformar isso em crime hediondo. E aí o legislador, ele demonstra que está ali, ó, juntinho com a sociedade. Não, o legislador está atento ao que está acontecendo. Ele é nosso amigo. Ele vai resolver? Não vai. Mas ele finge que vai. E aí ele cria uma lei. A lei reativa é a lei que surge como uma reação estatal àquele problema social identificado. Então, primeiro ele identifica-se com a sociedade, em algum problema social, falta de leito, falta de hospital, falta de médico, acidente de trânsito. E aí o que faz no ano passado, 2017? Pega lá o 302 do CTB e insere lá, se estiver dirigindo sob influência de álcool, no homicídio doloso, a pena é de 5 a 8 anos, aumenta a pena. O legislador está reagindo
a essas mazelas sociais, só que não resolve nada. Mas isso surge para dar um conforto para a coletividade e uma sensação de solução do problema. Então, mais uma hipótese de direito penal simbólico. Eu estou falando isso por quê? Porque as pesquisas comprovam, e a realidade é essa, que após a lei de crimes hediondos, a criminalidade não diminuiu, ela só aumentou porque aumenta em progressão no decorrer do tempo. Os crimes violentos com essa lei não deixaram de ser cometidos, continuaram a ser cometidos. Isso só aumentou a população carcerária. Ah, mas tem que prender? Eu concordo que tem que cumprir pena, tem que estar preso, não é à toa. Eu concordo. Não é? Agora, aumenta a população carcerária e aumenta a despesa do Estado com isso, aumenta uma série de problemas e, como diz o Rogério Greco, querendo ou não adianta bater o pé. Querendo ou não, todo mundo que está preso hoje, um dia vai sair da prisão. E cabe a nós definirmos como nós queremos que eles saiam da prisão. Ah, mas aquele cara que pegou 30 anos, não vou estar mais aqui para assistir, eu estou com 50. Vai estar aqui. Claro que vai. Ou vai morrer aos 60? Tá maluco? Né? Daqui a 30 anos, está todo mundo vivendo até os 100 anos. Já pensou aturar aquele cara chato até os 100 anos? Né? Mas a expectativa de vida aumenta. Há 100 anos atrás, a pessoa morria com 40, estava morto com a minha idade já. 40 anos de doença, de gripe, estava morto. Né? A medicina avança e as pessoas vivem mais. Ainda que você não... Então, vou me matar, tudo bem. Ainda que você se mate e não esteja aqui para querer ver, seus filhos vão estar, seus parentes e amigos. Há uma colha... Então, como é que você quer que as pessoas voltem para o convívio social? O que importa é, esse foi o espírito da lei de crimes hediondos, mas não adiantou, não resolveu nada. Mas aí você entende o porquê o legislador ele teve por fim com essa lei a neutralização do condenado. Como assim neutralização? O legislador teve por finalidade retirar o agente do convívio social, colocá-lo preso. Eu concordo que crime violento tem que cumprir pena de prisão, é claro que eu concordo, tá? Não vou ser hipócrita, não é? E segregar essa pessoa e neutralizá-la. Ou seja, o regime, uma vez presa, o regime é integramente fechado. Do primeiro ao último dia, preso. Onde? Regime fechado, estabelecimento de segurança máxima. O Alep fala, longe do centro urbano. Quer investigar? Prisão temporária. Agora, não são 5 não, são 30 dias prorrogável por igual período. E não vai sair da prisão não, porque não cabe liberdade provisória, não cabe anistia, graça nem indulto. E o livramento condicional? Tá, vou deixar, mas não é com mais de 1/3 não, é com mais de 2/3. Percebeu? A intenção de neutralização do condenado? Só que aí temos um outro... Isso aqui, se o William Bonner falar na televisão, a sociedade vai aplaudir, vai bater panela, soltar fogo, soltar balão, vai para a rede social fazer um escândalo. Tá certo, é isso que a gente quer. Agora, nós somos técnicos. Não podemos nos deixar levar por isso aqui. Nós somos técnicos, né? É igual você chegar no médico, no hospital, para falar, isso aqui é bandido, ó, roubou o banco. Deixa eu morrer, doutor. Pô, amigo, peraí, cara, não posso, não é assim que funciona. Deixa eu morrer. Não posso, cara, não é assim, minha profissão é diferente. Eu tenho que salvar, eu fiz um juramento de profissão, a mesma coisa da gente. Não podemos, nós que somos técnicos, deixar de analisar a coisa de forma, primeiro, com lentes constitucionais e de forma dogmática, não é? A neutralização do condenado vai justamente de encontro aos fins da pena. Porque se eu estou neutralizando, eu até posso dar cumprimento à finalidade retributiva da pena. Retribuição e castigo. Aí você pode voltar lá para Kant em Metafísica dos Costumes, do imperativo categórico, não é? Lá na teoria do direito divino, quando o rei representava o Estado, a legalidade e a justiça, e aí quem cometesse um crime atentava contra o Estado, contra a legalidade e a justiça, atentava contra Deus, contra o rei e contra Deus, porque o rei era escolhido por Deus. Então, um crime praticado contra o rei era um crime de lesa majestade.
então poderia castigar de forma impiedosa? Se você olhar para a moeda falsa, por que você acha que não se aplica o princípio da insignificância na moeda falsa? Mas ele falsificou, Gabriel, uma nota de R$2. Com R$2 eu não tomo nenhum café expresso. Nenhum expresso, nenhum tácito, né? Aquele da padaria da esquina, naquele copinho de vidro. Nenhum café expresso, nem café tácito. Aqui toma, no Rio não toma. No Rio é R$2,50 a R$3. Aqui toma, eu tenho que morar aqui. Não adianta, eu tenho que sair de lá. Enfim. Aqui um suco laranja não é R$10, não? Que coisa, rapaz. Mas enfim. E aí, moeda R$2. Não toma nem um café tácito, mas espera aí, lá nos tempos antigos, a moeda, não tem moeda aqui não, a moeda, ela, como traz hoje a foto da pessoa, a moeda trazia, né, a cara do rei, a estampa do rei. E qual era a grande questão? Se você vir naquela coisa redonda, com formato e alto relevo, a minha cara e o rei, você pode confiar que aquilo tem valor. Lá nos antepassados, enfim, dinheiro era trigo, era panela, era arroz, tá? Enfim, que seja. Você podia comer o trigo, podia trocar por alguma coisa, sei lá, por um notebook, estou inventando, se fosse hoje. Então, quer dizer, o rei dizia, se você vir a minha estampa naquela moedinha, pode confiar que tem valor. Quem falsificava a moeda fazia o quê? Colocava em xeque a confiabilidade no rei, que era escolhido por Deus, que representava o Estado, a legalidade e a justiça. Então tinha que ser, era crime de lesa majestade, atentou contra o interesse do rei. Tá? É daí que vem a teoria absolutista para outra aula, mas entenda. Não, Gabriel, se eu neutralizo o condenado, ok, eu estou castigando ele, tudo bem. Agora, a pena tem a função também preventiva, prevenção especial, prevenção geral positiva, negativa. E essa ideia de neutralização vai totalmente de encontro a finalidade preventiva, de ressocialização, de evitar a reincidência, tá? Então, os fins do legislador, da lei de crimes hediondos, eram totalmente dissonantes dos fins da pena, do movimento constitucional e dos direitos e garantias fundamentais. E é por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, hoje, 2018, né, de 10 anos para cá, de 12 anos para cá, já vem adequando essa lei à Constituição. E toda essa adequação será objeto do nosso encontro de hoje. Essa breve introdução foi para você entender o porquê da lei e entender o porquê que o Supremo Tribunal Federal vem adequando-a à Constituição. Tá bem? Muito bem, vamos então prosperar a partir daqui. A primeira previsão constitucional que está na sua tela foi do artigo 5º, inciso 43, um dispositivo constitucional que todo mundo conhece. A Constituição foi a primeira, ela trouxe a primeira norma a tratar dos crimes hediondos. E vejam, como começa, olha o tratamento disso. A lei considerará inafiançáveis, iniciativas de graça, anistia, não é? Já vedou 3 institutos, fiança, graça e anistia, para os crimes hediondos. Mas não só. Ela trouxe também crimes equiparados ou assemelhados a hediondos. Quais sejam? Onde está essa equiparação, Gabriel, que todo mundo fala e eu nunca percebi? Na Constituição. Porque se veda para os hediondos e 3 crimes os mesmos institutos, ela trouxe uma equiparação de vedações. Tá bem? Então, ó, hoje não vai ter intervalo para você, para você, para você e para você. Eu equiparei, não é? Então, quais são os equiparados? Os famosos TTT, tortura, tráfico e terrorismo. Aí você não erra nunca mais, como está na sua tela. Tá? Muito bem. Vamos então prosperar a partir disso. Eu te pergunto, olha para a tela, qual foi o critério utilizado pelo legislador para definir os crimes hediondos? Eu tenho algum problema com tecnologia, quero pedir desculpas antecipadas, porque eu não consegui retirar essa linha que vai aparecer aqui no seu slide em cima, tá? Todo slide tem isso, não estou dividindo nada, separando, é um problema meu com o computador, tá? Então vai aparecer em todos, ó, apareceu aqui, aqui e aqui. Desculpa, tá? Mas vamos lá. Qual foi o critério? Como é que eu sei quais são os crimes hediondos? Existem 3 critérios para definir os crimes que são hediondos. O critério legal, o judicial e o misto.
E pela segunda vez, nesses 21 minutos de aula, eu vou falar. Em direito, tudo está no nome da teoria, do instituto, do princípio. Olha para o nome. Pelo critério legal, que é o primeiro na tela, quem define os crimes hediondos? O legislador. Por esse critério, seria o legislador que teria a legitimidade para definir os crimes que são hediondos, ninguém mais. E aí eu volto lá ao princípio da legalidade. Se é verdade que não há crime nem lei, nem pena sem lei anterior que defina, também é verdade que não pode haver um crime hediondo sem que a lei o diga. Tudo isso para trazer segurança jurídica. Tá? De outro giro, pelo critério judicial, e isso cai em prova, caiu recentemente, quem seria a pessoa que teria atribuição, competência, legitimidade, o que você quiser que seja, para definir os crimes hediondos? O juiz. Critério judicial seria o julgador. Seria o juiz, a depender do caso concreto, que diria: esse crime é hediondo, esse crime não é hediondo. E aí já pensou que insegurança jurídica geraria? Esse crime é hediondo, então para ele o regime é integralmente fechado. Esse aqui não, esse aqui pode obter progressão de regime. Vocês já sabem, os crimes seriam hediondos, né? Enfim, geraria insegurança jurídica. Por fim, eu tenho 3 critérios, pensa comigo. O primeiro e o segundo são opostos, o terceiro é misto, é porque ele mistura os 2 primeiros. Então, para o critério misto, num primeiro momento, o legislador definiria os crimes que seriam hediondos e no segundo momento seria o juiz. Ok? Aí eu te pergunto, qual foi o critério adotado pela lei brasileira? O critério adotado foi o critério legal. Gabriel, onde eu vou encontrar esse critério legal? No artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Eu peço a vocês que abram lá, por favor, o artigo 1º dessa lei. Ele vai trazer um rol dos crimes etiquetados de hediondos. Vamos lá, vamos abrir todos juntos. Eu abro daqui e você abre dali. Como eu sempre digo a vocês, e eu falo com o maior carinho, porque eu quero muito que vocês passem no concurso logo, eu dou aula há mais de 15 anos, estudo isso há mais de 20. E até hoje eu venho com o meu código para aula. Se você quer passar, eu acho que você deveria trazer o código para aula. Mas é pesado, tudo bem, você vai abrir mão de alguma coisa. Da escova de cabelo, do segundo celular, da bolsa de maquiagem. Você vem para o curso e ponto final. Você tem que trazer o instrumento para aquilo. É igual você... O médico querer operar sem o bisturi. Espera aí. Né? Pega lá a faca de cozinha, que dá para cortar. É diferente. Deixa eu ver aqui no celular. É diferente. Então o artigo 1º diz assim. Da Lei de Crimes Hediondos. São considerados hediondos os seguintes crimes do Código Penal, vírgula, consumados ou tentados. Isso te prova o que eu te falei, que a lei não criou novos tipos penais, ela refere-se aos tipos do Código Penal. Então, são hediondos os seguintes crimes do Código Penal, sejam consumados, sejam tentados. Quais são as questões aqui, à luz desse princípio, desse critério legal, que podem vir em prova? Em primeiro lugar, vejam lá no artigo 2º da lei. O artigo 2º faz a mesma coisa que fez a Constituição, equiparou. Disse que para os crimes hediondos e TTT não cabe. Como é que está na sua lei? Fiança, anistia, graça e indulto. Né? Na redação originária dessa lei, vedava-se também a liberdade provisória. Tá? Aí eu te pergunto, o tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo? Por quê? Porque está na lei. O artigo 2º equipara a hediondo tanto o artigo 2º quanto a Constituição, naquele dispositivo que nós vimos aqui. Então vejam vocês, é equiparado, e a associação para o tráfico. É equiparado a hediondo? Sim ou não? Vamos trabalhar com silogismo. Técnica de raciocínio. Premissa maior. Qual foi o critério utilizado pela lei? Critério legal, segundo o qual só a lei pode dizer o que é hediondo equiparado. Premissa menor. A lei não fez menção à associação para o tráfico como crime equiparado. Conclusão, ela é crime equiparado?
Não. Então, a associação para o tráfico não é crime equiparado a hediondo. Por quê? Fundamento, falta de previsão legal. E aí você cai lá atrás de novo. Critério legal. A lei não disse, não pode ser. Tudo bem? Uma outra questão, à luz desse princípio, desse critério, para você ver que estudo, raciocínio é isso. Você pega um tema, fixa a premissa, e a partir da premissa você vai delinear todo o raciocínio e conseguir pensar direito e responder a questão de prova. Se você muda a premissa, muda o raciocínio, muda a conclusão. Se eu mudo a premissa e digo, o critério foi o judicial, a associação é hediondo, não sei. Pode ser que uma associação de 30 pessoas gravíssima para tráfico internacional, o juiz diga, isso eu quero que seja hediondo. Mas não foi o critério adotado, foi o legal. Tá? Então, fixa a premissa, a partir dela, faz o raciocínio. Uma outra questão que vai cair nas próximas provas, porque foi alteração recente, é a seguinte. No fim de 2017, o legislador etiquetou de hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de uso restrito. Né? O artigo 16 da Lei 10.826 de 2003. Ok? Muito bem. Qual foi a grande crítica que todo mundo fez? Inclusive eu. A grande crítica é, peraí, se o artigo 16, que trata da posse ou do porte de arma de fogo de uso restrito, é hediondo, também deveriam sê-lo o quê? O tráfico internacional de arma de fogo, o comércio ilegal de arma de fogo. Se o mero porte de um fuzil é hediondo, com muito mais razão, a exportação, a importação ou a venda, não é? Mas vejam, não dá para brigar com o princípio da legalidade, é segurança jurídica. A lei diz que eles estão no rol, diz que são hediondos? Não, então não são. Como é que você resolveu essa questão? Com o segundo tópico da aula de hoje. Critério adotado pela lei, critério legal. Ponto final. Meus amigos, fixem as premissas, que vocês não vão errar a conclusão nem o resultado. Outra questão analisada, à luz do critério legal. Estamos ainda na parte inicial da lei de crimes hediondos. Temos muito a dizer. E toda aquela bagunça que na tua cabeça talvez ainda esteja, sobre o regime integralmente fechado, é constitucional, inicialmente, o que aconteceu, você vai entender tudo hoje. Tá? Não se preocupa. Hoje vai ser seu ponto final em crimes hediondos. Tudo você vai entender. Não se preocupe. E temos tempo para isso. Não se afobem não, que nada é para já. Olha o inciso 3 do artigo 1º. Olha que bela questão de prova. O inciso 3 traz qual crime etiquetado de hediondo? Vejam aí. Extorsão extorsão qualificada pela morte, certo? Então diz lá, artigo 158, parágrafo 2º, in fine. Ok? É hediondo? É. Agora, deixa o dedo aí e vamos lá para o artigo 158 do Código Penal. Vamos ver como está a sua positivação, vamos ver como está a sua topografia. Né? Deixa o dedo lá. Olha a importância de trazer o código para a aula. Ah, mas quando chegar em casa eu vejo. A gente sabe que você não vai ver quando chegar em casa. Porque o filho chora, tem que buscar na creche, na escola, chega atrasado no trabalho, você bebe um prato de comida, porque tem que almoçar em 15 minutos. Aí chega em casa, tem que levar o cachorro para passear. Não é? Aí teu filho fica te chamando, te demanda, tem que botar para dormir, tem que mandar tomar banho, mandar escovar o dente. Aí você vai dormir meia-noite e não abriu o código. Dia seguinte, 6 horas está de pé. A vida é assim, não tem jeito. Então você não vai ver em casa. Então traga o código. Ah, mas compra aquele mini código. Tá? Enfim. Agora, você também. É o que eu falo. Vocês querem carregar isso aqui para lá e para cá, isso aqui é um peso, um volume enorme. Isso aqui é bom para ter em casa para consultar. Agora, é aula de penal? Eu faço assim. Eu fazia assim, um código para cada matéria. Não adianta, você não pode querer que um código penal, e isso aqui tem as mesmas leis especiais, tem lei que não está aqui, mas está no Código Penal, e na prova te faz falta. Lei de crimes contra a energia nuclear.
Quer saber se tem aqui? Não sei, mas eu acho que não. No Código Penal vai ter. Então é mais completo. Aula de penal, aí você traz um código desse tamaninho. É mais fácil, é mais leve, tá? Enfim, mas eu tenho que comprar toda hora. Para com essa mania de consumista de querer comprar código todo ano. Que mania feia que vocês têm, desculpa a sinceridade. Haja dinheiro, né, gente? Né? E o leite das crianças? Quantas leis alteram o direito civil, penal, tributário, administrativo por mês? Uma. Num semestre você vai ter 2, 3, 4 leis no máximo. Então você pega o seu código, você vai no site do Planalto, copia a lei, cola no Word, geralmente uma lei pequena, que tem uma página, 2, 3 no máximo, pega a lei impressa, cola no Word, Arial 8. Fica pequititinha. Eu estou falando sério. Pega a lei, dobra e coloca aqui atrás. Pronto. Aí, o que alterou? Alterou o CTB. Vai no CTB, 302, ver lei tal. Você sabe que ela vai estar aqui, está atualizado. Mas aí não fica bonitinho. Fica. Fica bonitinho lá, organizadinho assim atrás, coladinho, bonitinho. Não precisa gastar toda hora dinheiro com código, com vadimeco. Também ninguém aguenta, já é dinheiro, né? Tá? Então faz isso. Tá? Agora, recomendação minha, tenha um código de cada matéria, até melhor para você trazer. Tá? E ele é mais completo. Então vamos lá. No 158 caput temos a extorsão simples. No 158 parágrafo 1º, a extorsão majorada. No 158 parágrafo 2º, a extorsão qualificada. Prestem muita atenção nisso. Pelos resultados, lesão corporal grave e morte, na medida em que o parágrafo 2º do 158 faz menção a 157, parágrafo 3º, não faz? Não faz? E temos o parágrafo 3º, inserido em 2009, que traz a extorsão na modalidade de sequestro relâmpago. Não é isso? Que sempre foi extorsão. Ainda que não houvesse esse parágrafo 3º. Tá? Então, também, uma extorsão qualificada, sequestro relâmpago pela lesão corporal grave e pela morte. Ok? Essa é a topografia da extorsão, tudo bem? Quantas extorsões você vê aqui com resultado morte? Eu vejo 2, e você? Também. Essa morte do parágrafo 2º e do parágrafo 3º, correto? Eu te pergunto. A extorsão qualificada pela morte do parágrafo 2º é um crime hediondo? É? Qual o critério? Legal. A lei diz que é? Então é. A extorsão igualmente qualificada pela morte, até mais grave por ser na modalidade de sequestro relâmpago, é crime hediondo também? É a mesma extorsão, ela é um pouco mais grave porque é na modalidade de sequestro relâmpago, mas também tem a qualificadora da morte. Se essa morte é hedionda, essa aqui também será? Sim ou não? Deveria sê-lo? Claro, mas é, a lei diz, controvertido. 2 correntes disputam esse tema em doutrina. Vamos lá. 2 correntes disputam esse tema em doutrina. Primeira posição doutrinária. A extorsão na modalidade sequestro relâmpago é, sim, crime hediondo. Por quê? Interpretação extensiva. O tipo é o mesmo, extorsão. Então, se ela é qualificada pela morte é etiquetada de hediondo, em interpretação extensiva também deveria ser-lo a extorsão, sequestro relâmpago, igualmente qualificada pela morte. Não faria sentido considerar essa extorsão crime hediondo, qualificada pela morte, e essa não. Ok? Então, por interpretação extensiva, é sim crime etiquetado de hediondo. Essa posição é a posição do Rogério Sanches e é a posição de Bruno Gilaberti.
Bruno Gilabert, para quem não conhece, é um grande autor de parte especial e ninguém menos que o examinador do concurso de delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro há muitos anos. É o presidente da banca. Então é um cara de peso. E não é só por isso não, tá? Porque tem muita gente que chega na banca do concurso que não tem muito preparo. Às vezes é por questão política, a gente sabe disso. Mas ele é um cara altamente preparado, tá? Então, posição deles. Uma segunda... Aí você fala assim, Gabriel, isso é analogia em Malampartem. Seria. Mas eles não falam analogia. Eles saem pela tangente. É interpretação extensiva, é diferente. Tá? Até porque a analogia não colaria, né? Segunda corrente. A extorsão, sequestro relâmpago qualificada pela morte, não é crime hediondo. Por quê? Critério legal. O critério é legal e a lei não faz menção ao parágrafo 3º, ela só menciona o parágrafo 2º, para que a extorsão no sequestro relâmpago qualificada pela morte fosse crime hediondo, deveria fazer também aqui a inserção do parágrafo 3º, no entanto o legislador não o fez. Conclusão, agora você vai entender isso. Considerá-la como crime hediondo sem que haja previsão legal, significa analogia in Malampartem. E é posição de ninguém menos do que César Bittencourt. É a posição que eu adiro, está no meu livro, a segunda corrente. Tá? Claro, critério legal. Então, mas é uma questão controvertida que pode vir na sua prova discursiva, aberta ou oral, e você vai ter que citar a controvérsia. E qual é o pano de fundo disso tudo? É o tópico que a gente está vendo. O critério adotado pela lei para definir os crimes hediondos. Veja a importância disso. Não é só uma decoreba. Ah, critério é legal, vamos seguir. Não, peraí. Há questões que envolvem tudo isso. E que são, por isso, resolvidas. Tá legal? Vamos seguir. E aí aparece aqui, no primeiro tipo, crime hediondo do inciso 1, é o homicídio, com essa redação que está na sua tela. Vejam lá. A pergunta é, o homicídio simples é hediondo? Vamos de novo? 121, presta atenção, raciocina. Na minha aula não tem dicas e macetes, escola de samba, carnaval, musiquinha, tá? Eu não vou fazer musiquinha com critério legal. Aqui é cientificidade, aqui é dogmática, aqui é para você aprender definitivamente. Não é para ficar tentando decorar exemplo, tá? Até porque você não está mais nessa decorar exemplo, ainda está nessa. Isso não vai te ajudar em nada. Tá? Então aqui acabou, é o ponto final, você vai aprender. Olha, tem que raciocinar. Vamos raciocinar? Como é que está o 121? Isso aí todo mundo conhece, inegavelmente. Homicídio. Todo mundo já estudou homicídio na vida. No caput temos homicídio simples. No parágrafo 1º temos o homicídio privilegiado. No parágrafo 2º temos o homicídio qualificado. Certo? Pergunto, aliás. Olha para a tela. O homicídio qualificado é crime hediondo? Atenção, critério legal. Raciocina. É? É. A lei faz menção a ele? Faz. Não faz? Faz. Então, olha aqui. Olha, me filma aqui na tela, por favor. O homicídio, quando praticado em tentativa de extermínio, ainda que por um só agente. Vou fazer uma coisa agora, e eu peço que vocês não contem para ninguém. Será um segredo nosso, combinado? Tudo bem? Não estraga não, é só apagar depois. Eu faço lá em casa. Eu botei uma barra aqui, não botei? No inciso 1 eu tenho duas normas. Como assim? Assim, assim. Um dispositivo pode conter várias normas, não pode? Pode. Segunda norma, o homicídio qualificado é hediondo, certo? Tudo bem? Então, é. Olha antes da barra. O homicídio privilegiado é hediondo? Só sobrou antes da barra. É hediondo? Se fosse, a lei diria o que aqui? Parágrafo 1º, né?
e não o fez. Então, o privilegiado não é hediondo. Existe um fundamento dogmático, científico, e dizer, critério legal, se a lei não disse, não é princípio da legalidade, mas tem um fundamento que não é dogmático, que diz a hediondez é incompatível com o privilégio. É um bom fundamento, tá? Então, ele não é. Agora, o homicídio simples é hediondo? É? A qual homicídio a lei fez menção no inciso 1 aqui? 121 só. É o do caput, né? Então aqui a lei mencionou o homicídio simples. É hediondo? É, desde que é praticado nesses moldes, em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Nesses moldes, e isso já caiu em prova, será hediondo. O homicídio simples por si só não é, será nesses moldes. Então a pergunta é, Gabriel, o que significa, o que configura a atividade típica de grupo de extermínio? Dois fatores vão configurar essa atividade típica de grupo de extermínio. Primeiro fator, matar a vítima não por suas características pessoais, mas sim por ela pertencer a determinado grupo ou classe social. Eu mato a vítima porque ela pertence a um grupo de mendigos, de religiosos, árabes, judeus, budistas, Hare Krishnas, a um grupo de prostitutas, a um grupo de badernistas, tá bem? Então isso configura essa atividade típica de grupo de extermínio. Um segundo fator também justifica isso, configura. Eu mato a vítima naquela situação de o justiceiro, a pessoa que faz a justiça local, que mata para dar exemplo, para reprimir. Então essa atividade de justiceiro local configura a atividade típica de grupo de extermínio, tudo bem? Nesses casos, e só nesses casos, o homicídio simples será, sim, crime hediondo. Tá? Se eu chegar aqui e deparar-me com Bruno Zampieri e matá-lo sem motivo, é homicídio simples, não será hediondo. Tá legal? Agora, se eu mato o Bruno porque ele pertence à classe de delegado de Polícia Federal, aí passa a ser essa configuração, passa a ser hediondo. Entenderam isso? Tá? Sigamos. E aí vem outra questão a reboque dessa. O homicídio, atenção, qualificado, privilegiado, é possível? É possível qualificado privilegiado? Sim ou não? Aí vem aquilo que vocês costumam fazer, que eu acho que não é legal. Tá? Não é uma crítica, é uma constatação para que vocês possam melhorar. Tá? Né? Eu também era assim. Todos os erros que vocês cometem hoje, eu cometi também. Tá? Então, quero dizer a vocês, tem salvação, tem solução, vocês estão no caminho certo. Tá? A gente erra para aprender. A gente estuda muito errado para um dia estudar certo e passar no concurso. E a tua hora vai chegar. Tá? Seja quando for, vai chegar. Para mim demorou 3 anos. Fiz 28 concursos. Ou tu acha que eu tenho vergonhinha de dizer que eu fiz 28 concursos? Não. Não. Tem professor de processo civil que vocês conhecem que fez 30, 35. Tem amigo meu que é juiz em Sergipe, fez 42 concursos. Só que na minha época, tinha prova todo fim de semana. Aí eu me formei e saí fazendo prova. Dos 28, 20 não tinha nenhuma condição de passar, não sabia nada. Eu era ruim em penal, eu não sabia penal. Eu confundia tipo com tipicidade com adequação típica. Viu? Você está no caminho certo. É assim. Me formei em 2001, primeira prova, delegado de Polícia Federal. Falei, vou começar a ver negócio de concurso para ver como é que é. Vou começar a fazer. Eu fui fazer CESP. Uma errada anula uma certa. Eu saí devendo para o próximo concurso do CESP. Eu errei muito, mas muito mais do que eu acertei. Mas muito mais. Saí assim, ó. Boa tarde, escondido assim. A pessoa não fala, aquele cara está devendo. Já pensou no próximo concurso? Já começo com menos 10 pontos? Então quer dizer, aí, por ironia do destino, o meu concurso que eu passei foi o concurso do CESP e o concurso que mais cai matéria no Brasil. São 24 matérias. Cai até o que na direito? Filosofia, sociologia, trabalho.
Não é? Enfim. Ah, mas hoje cai filosofia em todos, mas na minha época só caía no meu. 2004 mil concursos. Então quer dizer, é assim. Agora, você tem que se encaminhar e querer estudar certo. Então, para de fazer o que vocês fazem, que eu também fazia assim, ó. É resumir o tema em uma frase. Vocês têm essa mania que não vou dizer que é feia, é ruim. Omissão imprópria. Ah, isso é mole. É o garantidor que não salva a vítima morre e ele responde por homicídio. Quer dizer, você reduziu um instituto a uma frase. É possível homicídio privilégio qualificado? É, se os qualificadores forem objetivas. Resumir uma controvérsia de 3 correntes histórica em uma frase. Parece que decorou, né? É igual o tal do pré-terdolo, né? Dolo no antecedente, culpa no consequente. Não explica. Você aprendeu? Não, você decorou. É diferente, né? Então vejam, é possível? Tem 3 correntes, tem a posição que não admite, posição topográfica da jurisprudência, tem a posição que não admite, que fala que prevalece o privilégio, é a posição de Euclides Custódio da Silveira, e tem a terceira posição da jurisprudência, que diz aí sim, tudo bem, tá? Na prova, você não pode responder sim, vírgula, deixa que os qualificadores sejam objetivas. A questão vale 5, aí você tira 2. Aí você fala, pô, eu acertei a questão, como é que eu tirei 2 de 5? Você acertou, mas está incompleto. Aquele cara que citou as 3 correntes ganhou os 5 pontos. Não é? E só quem ficou reprovado por 1 ponto sabe como a coisa dói. Eu nunca fiquei. Quando eu passei direto. Mas quando eu reprovei direto também. O importante é, você pode reprovar em 100 concursos. Basta passar uma vez. Ninguém em sã consciência passa e continua fazendo concurso. Né? Ninguém em sã consciência. Tá? Basta passar uma vez. Então vamos lá. Pode? Para a posição majoritária, depois de expor a controvérsia, pode. Ok, que pode, pode. Se a qualificadora for objetiva, incisos 3 e 4. Ok. Em se podendo falar em homicídio qualificado privilegiado, ele é crime hediondo? Vamos voltar para a tela. O raciocínio é critério legal. Vamos voltar para a tela. Critério legal. O privilegiado é? Não. O qualificado é. O simples é naqueles moldes. Mas o qualificado privilegiado é? Não. A lei não prevê. Ah, mas o qualificado é. Sim, mas o qualificado privilegiado não é, por ausência de previsão legal. Ponto final. Tá? Então, ele não é considerado crime hediondo, tudo bem? Tá? Tudo bem. Bela questão de prova que você vai responder com o quê? Aqui, com o princípio, com o critério legal. Vamos seguir agora para essa questão. Já vimos. O artigo 2º é o que traz a maior 90% das questões controvertidas jurisprudenciais estão no artigo 2º dessa lei. O artigo 2º fez um estrago na dogmática e o Supremo Tribunal já vem massacrando esse artigo 2º já há algum tempo e adequando essa lei à Constituição. Vamos ver isso aqui. Atentem. O artigo 2º traz todo aquele recrudescimento, aquela neutralização do agente. Não é? Para começar, que na sua cabeça, e para quem não sabe até hoje, caput em latim é cabeça, ela já equipara hediondos a TTT, certo? Aí fala assim, inciso 1, não cabe, olha para a tela, não cabe anistia, graça e indulto. Inciso 2, não cabe fiança. E tinha também o quê? Fiança e liberdade provisória. Foi revogada essa parte. Ficou só a fiança. No parágrafo 1º, tinha um regime integralmente fechado, agora inicialmente. Não precisa copiar as slides porque isso está escrito na sua lei. Então não precisa copiar as slides não. Aí vem o parágrafo 2º, em 2007, e aumentou o prazo de progressão de regime, que até então não era permitido. Que aí começaram todos os problemas. Aí vem o parágrafo 3º e inverte a chave. Eu quero que você entenda esse espírito da lei de crimes hediondos. Reparem que o parágrafo 3º inverteu a chave, ele virou a chave. O CPP diz assim, ele fala em quê? Liberdade provisória, não fala? Liberdade provisória? Mas o que é provisório? É a liberdade ou é a prisão? Qual é a regra? Vem para cá. É a liberdade.
O que é provisório é a prisão, não é? Então, em regra, fica em liberdade. Vem para cá, por favor. Excepcionalmente, ele pode ser preso. E aí todo mundo estuda em processo penal que a prisão provisória é regida pelos princípios da excepcionalidade, da adequação, da necessidade. Não é? E aí vem aqui, aí qual é a regra? Se for necessário, adequado e excepcional, o juiz decreta a prisão. Aí vem ali aqui e inverte a chave. E diz no parágrafo 3º, em caso de sentença condenatória, o juiz decide fundamentadamente se ele pode apelar em liberdade. Não, peraí. Tem que decidir fundamentadamente se vai decretar ou não a preventiva. Repararam que inverteu a chave processual aqui? Para você ver o espírito dessa lei. Tá? E o parágrafo 4º chancela toda essa ideia de neutralização. A prisão temporária tem 30 dias. Tá? Problemas gerados com tudo isso. A gente viu, como está na sua tela, que há duas equiparações entre crimes hediondos e TTT, tortura, tráfico e terrorismo. Uma equiparação constitucional e uma equiparação legal. Tá? O tráfico privilegiado já não é mais equiparado a hediondo desde 2016, tá bem? STF e STJ se pacificaram nesse aspecto. A súmula 512 do STJ foi cancelada. Eu, particularmente, discordo, porque o tipo penal continua sendo tráfico de drogas, e o meu compromisso aqui é com a dogmática, com a ciência penal, não é com nenhuma carreira específica. Meu compromisso é com o direito penal. O parágrafo 4º era só uma redução de pena. O tipo é o mesmo. Tá? Então, quer dizer, o tipo é tráfico de drogas. Então, o que eu tenho é só uma redução de pena. Mas eu concordo que o Supremo Tribunal Federal trouxe fundamentos bons para afirmar que não se equipara mais a hediondo, então não vou brigar com o Supremo, ponto final. Em prova, vai com isso. E aí vamos ao inciso 1 e ao inciso 2. Olha para a tela. Eu tenho lá, em cima, as duas normas de equiparação. Tá? Hediondos e TTT. E tenho as duas normas de vedação. Do lado esquerdo, Lei de Crimes Hediondos, que veda a anistia, a graça e o indulto. Do lado direito, a Constituição, que também veda a fiança, a anistia e a graça. Temos um problema. Qual o problema? O problema é o seguinte. Eu tenho aqui, na Constituição, uma norma de vedação. E tenho na Lei de Crimes Ordinários, de Crimes Hediondos, uma vedação. Então, eu tenho duas vedações, uma de ordem constitucional e outra com sede infraconstitucional, portanto, legal. Só que temos que ver, a nossa missão aqui é verificar se as vedações estão compatíveis, ou melhor, não é se estão compatíveis, né? Vamos de cima para baixo, se a vedação legal está compatível com a vedação constitucional. Como assim, Gabriel? Vamos pensar um pouco. Vamos lá, presta atenção. Vamos raciocinar. Pensa comigo, me ajuda a pensar. Olha, você não vai sair da minha aula dizendo assim, ai, amiga, a aula foi ótima, anotei 15 páginas inteiras. Isso não vai acontecer. Primeiro, porque eu não dito matéria porque não estamos mais no maternal. Segundo, porque a preocupação não é metralhar 3 horas de crimes hediondos para você hoje. Porque muitos de vocês, talvez, e aí mesmo sem nenhuma intenção, ou seja, culposamente, mas com culpa consciente, vai vir para cá, vai se limitar a escrever loucamente sem parar, como se não houvesse amanhã, e não raciocinou, não pensou, não fez conexão mental. Ah, isso é assim, por causa daquilo. Então a crítica é por isso. Ah, agora eu entendi, não. Muitos se limitar-se-ão a anotar a matéria. Legal. E depois não vai ler. Agora, o raciocínio que você faz aqui comigo, quando você evolui, você vai levar para a vida inteira. Então a minha aula é para você evoluir, avançar, raciocinar, pensar, criticar. E assim você aprende a matéria. Pedro Demo, autoridade em educação, ele diz uma coisa que é fantástica, eu li e nunca mais esqueci. O conhecimento forma-se de dentro para fora. Então não pense você que você formará conhecimento só ouvindo 3 horas de aula de direito penal. Não vai, isso não vai acontecer. O conhecimento, você vai ter informação, mas conhecimento é você parar, raciocinar, matutar, fixa a premissa, raciocina, conclui, muda a premissa, conclui diferente, critica e aprende, aí você vai dar para o resto da vida, ninguém nunca vai te tirar isso. Informação você esquece. Tá?
Então vamos pensar aqui. A nossa Constituição, ela é rígida ou flexível? Vocês verão, com Bernardo, que sempre se referirá a mim de forma muito carinhosa. Eu acho que ele me ama, e esse amor não correspondido faz com que ele comece a debochar, falar de mim, lembrar de mim, enfim. Eu gosto dele, só acho que ele poderia ser um pouco menos maluco. A nossa Constituição é rígida. Dessa rigidez, qual é a consequência dela? Existe uma consequência que só decorre da rigidez constitucional. Uma consequência que a Constituição que não é rígida não tem. Qual é a consequência da rigidez constitucional? Vocês sabem. Não. A modificação por emenda é um processo mais complexo para a alteração do texto. Na realidade, a consequência é a supremacia da norma constitucional sobre a norma infraconstitucional, não é isso? Supremacia tal que a norma infraconstitucional tem que ser formal e materialmente compatível com a norma constitucional. E aí começam os problemas e vai parar no Supremo Tribunal Federal. Né? Então vamos ver aqui se a norma infraconstitucional está formal e materialmente compatível com a Constituição. Eu quero saber de vocês, e essa é a nossa missão aqui, se há compatibilidade de vedações. Vamos ver? Vem para cá. Me filma aqui, por favor. A lei vedou a anistia, não vedou? A Constituição vedou? Vedou. Está compatível? Está. Compatível. Problema nenhum. A lei vedou a graça. A Constituição também vedou a graça? Vedou. Algum problema? Não. Está compatível? Sim. Problema nenhum. A lei vedou a fiança. Não vedou a fiança, a lei? Vedou. E a Constituição? Também. São inafiançáveis. Vedou. A lei vedou o indulto. A Constituição não o vedou. Então, temos uma vedação legal que não está na Constituição. Então, essa é a pergunta que fica. A vedação do indulto pela lei de crimes hediondos é constitucional ou será que a lei extrapolou a Constituição? Antes de passar para vocês a controvérsia, eu vou passar o raciocínio. Aqui você pensará de duas formas. Não copie agora, não. Calma que eu vou dar a controvérsia, eu vou falar devagar para você anotar, mas eu quero que você pare e pense comigo. Tá? Não dá tempo de você ir para o Instagram, ver o WhatsApp, não dá tempo. Aqui é aula, tá? Aqui é aula. Como dizia Renato Russo, aonde está você agora, além de aqui, dentro de mim? Né? Então, onde você está que não está na aula? Então, fique na aula, tá? Pensa comigo. Você pode falar, bom, se a Constituição não vedou, a lei poderia vedar, problema nenhum. A Constituição foi silente em relação ao indulto. Ela vedou anistia, graça e fiança. Se não for do indulto, a lei podia vedar. Simples assim. É um raciocínio. Você pode falar, pera lá. Se a Constituição não vedou o indulto expressamente, se não o vedou, é porque não quis fazê-lo. Quisesse vedar o indulto, vedaria expressamente, como vedou a fiança, a graça e a anistia. Não é? Então, a lei extrapolou a Constituição. E aí, se formos partir agora para a hermenêutica, aí que a coisa fica mais interessante ainda. É só partir para a hermenêutica. Como é que eu vou interpretar isso aqui? Será que eu posso dizer assim, bom, se a lei Constituição não vedou, a lei poderia ter vedado? É? Pensa. Como é que eu vou interpretar essa norma constitucional? Hermenêutica. Como se interpretam as normas que asseguram, que garantem direitos? Extensivamente. Lógico. Agora, como que eu interpreto uma norma que restringe direitos? Restritivamente. Evidente. Né?
A natureza da norma reflete na hermenêutica, na interpretação. Isso vem desde Carlos Maximiliano, da Hermenêutica Jurídica, que é um livro que, infelizmente, você não encontra mais. Eu tenho, mas não tem para vender. Talvez você encontre na estantevirtual.com.br. Tá? Precisa ler para concurso? Não. Não perca seu tempo com isso agora. Depois você vai ter que ler. Mas aí vejam vocês. Se a norma é restritiva de direitos, porque veda institutos ao agente, eu vou interpretá-la restritivamente. Então não posso falar, se a Constituição não vedou, a lei podia vedar. Espera aí, você estaria dando uma interpretação elástica a uma norma que restringe direitos. Então não é fácil, não é simples. E por essa razão que em doutrina duas correntes disputam esse tema, e a jurisprudência também. Então a pergunta é, agora anotem que isso vai querer a tua prova. A vedação do indulto pela lei de crimes hediondos é constitucional? Sim ou não? Duas correntes disputam esse tema em doutrina. Vou botar aqui a controvérsia. Primeira posição. A vedação do indulto é inconstitucional. A lei de crimes hediondos extrapolou a Constituição. A lei de crimes hediondos fez uma vedação que a Constituição não fez. Logo, a vedação do indulto é inconstitucional. Ademais, a Constituição não foi silente, ela regulamentou o tema e vedou alguns institutos. Regulamentou. E ao regulamentar esse tema, ela não quis vedar o indulto. Então a lei foi além. Isso é inconstitucional. Entenderam isso? Tá? Não é para concordar em princípio, é só para entender. Entenderam? Tudo bem? Posição de Alberto Silva Franco. Posição de Francisco de Assis Toledo. Quem mais? Além de Alberto Silva Franco e Francisco de Assis Toledo. É a posição de Antônio Escarance Fernandes, que tem um livro maravilhoso chamado Direito Penal Constitucional. Se você quer sair do blá 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 do reme-reme doutrinário, leia esse livro. Editora RT, tá? Agora, segunda posição. A vedação do indulto é perfeitamente constitucional. Por quê? Fundamentos. A Constituição não vedou. Se a Constituição não o vedou, a lei poderia ter feito isso. E realmente a lei proibiu. Segundo fundamento. Segundo fundamento. A Constituição vedou a graça. Vedou a graça. Aí você pergunta, o que tem a ver graça com indulto? Tudo! Dizem eles, com razão. Indulto e graça são institutos totalmente semelhantes. Ambos são concedidos pelo presidente da República. Ambos são causas de extinção da punibilidade. A única distinção é que um é individual e o outro é coletivo. E para você que ainda confunde, pensa no seguinte. Lembra do indulto de Natal? Sai uma pessoa ou sai uma galera da prisão? Uma galera, não esquece mais. O indulto é coletivo, graça é individual. Essa é a única diferença. No resto são iguais. Então, dentro da vedação da graça, está vedado também o indulto. Em outras palavras, quando o Constituinte vedou a graça, ele quis também vedar o indulto. Por isso que a vedação do indulto é plenamente constitucional. Essa posição é a posição do STF e do STJ. Na sua prova objetiva, vá com essa segunda corrente. Nas provas discursivas ou orais, onde vocês terão tempo e espaço, citem essa controvérsia. Ok? Mas, Gabriel, tem que citar as duas correntes? Tem. Os autores? Também. E se eu não lembrar? Não tem problema.
E esse tal de escarância aí que eu nunca ouvi falar? Eu te afirmo uma coisa. Você pode até não lembrar. Mas se você citar, a sua prova será destacada. Seguramente você vai ganhar meio ponto ou um ponto a mais só porque citou. Então é só colocar o nomezinho lá. Não é só isso. Para de reduzir as coisas. É uma palavrinha da lei, é um nomezinho. Não. O efeito é muito maior. Você vai tocar o coração do examinador. Ele fala, pô, esse candidato conhece processo penal. Leu escarância? É assim. Tudo bem? Muito bem. Faz o corte aí, por favor. Já fez ou não fez? Já fez? Você é rápido, hein, cara? Vamos lá. E aqui começam os problemas maiores. Até aqui, está tudo tranquilo, tudo bem. Agora começam os problemas. O tal do regime integralmente fechado. Vamos lá. O parágrafo primeiro tem a redação que está em cima na sua tela do slide. Né? A pena por crime administrativo você cumprir regime inicialmente fechado. Mas na redação originária, e aqui você vai entender toda essa questão, toda, na redação originária, o regime era integralmente fechado. E aí sempre fez o contraponto entre o regime integralmente fechado e o princípio constitucional da individualização da pena. Eu quero que você entenda isso para nunca mais esquecer. O princípio da individualização da pena, ele tem previsão constitucional e a sua positivação está no artigo 5º, inciso 46. Para você que se confunde com os números romanos até hoje, o que é absolutamente normal é o XLVI. Ou vai dizer que você não pensa assim. Ah, para, né? Todo mundo se confunde. Tem uma pessoa que nunca se confunde com números romanos. O mentiroso. Não, nunca confundi, não. Mentira. Mentiroso, vagabundo. Seu Bernardo. 5º 46. Até chegar lá demora, né? Tanto inciso no artigo 5º. Achei. Ele fala assim: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Esse princípio ele comporta, vou sintetizar isso para você, 3 fases. Vou sintetizar para você entender a controvérsia, tá? A primeira fase é a fase legislativa. A segunda fase é a fase judicial. E a terceira fase é a fase executória. Como sempre, tudo está nos nomes. A pergunta é, quem faz essas fases? A primeira fase é feita pelo legislador. O legislador, quando comina uma sanção penal, ele está individualizando. Para o homicídio simples é 6 a 20. Para o qualificado não. É mais grave? Então é 12 a 30. Tudo bem? Penas acima de 8 anos, regime fechado. De 8 a 4, semiaberto. 4 abaixo, aberto. O reincidente vai começar no fechado. Então o legislador ele vai aqui individualizando a pena. A segunda fase é a fase judicial feita por quem? Por quem? Pelo juiz. Juízo da condenação. O juiz da vara criminal, quando ele profere a sentença. Quando ele profere a sentença e aplica a pena, ele está individualizando a pena. Não está? Sim. Fixo quantum de pena, fixo o regime, não é? Muito bem. C. Eu esqueci teu nome. Leonardo, lembrei. Você foi meu aluno na turma, mês passado. E você sentava ali, onde está aquela menina. Não é? E na segunda aula você chegou 5 minutinhos atrasada. E amanhã eu vou dizer a vocês
onde cada um de vocês sentou. Não se assuste, não vai sair correndo, ele é maluco! Tá? E vamos ver. Se eu errar, pode acontecer. Mas é capaz de não. Vamos lá, enfim. Por que eu estou falando isso? Léo e eu praticamos o mesmo crime. É bem provável que nós tenhamos penas diferentes. Por quê? Porque Léo é reincidente, eu sou primário, vai ter uma agravante que eu não tenho. Como eu sou professor de penal, há mais de 15 anos, eu sei mais do que o Léo, talvez sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então a minha culpabilidade é maior, a pena base vai ser maior. Ele tem maus antecedentes, pena base maior. Nós roubamos o ascendente dele, ou o descendente, agravante que eu não tenho. Não é? Imaginem vocês, depois que eu vou lá e devolvo a coisa, a reprimenda posterior, eu posso ter diminuição da pena e o Léo não. Então isso é individualizar. E o juiz pode entender que para o Gabriel é suficiente e necessário o regime aberto, para Léo o semi-aberto. Então o juiz, quando profere a sentença, e aqui está o problema, ele individualiza a pena. A terceira fase é com o juízo da execução penal. É a fase executória. Botem na cabeça uma coisa. Depois que o juiz profere a sentença e aplica a pena, ele sai de cena. A partir dali, haverá outro juízo que vai acompanhar e fiscalizar o cumprimento da pena. Tudo ali é com ele, que é o juízo da execução penal. É ele que vai conceder a progressão de regimes, aplicar a regressão de regimes, vai reconhecer a remissão pelo trabalho, o livramento condicional, saída temporária. Tudo é com o juízo de execução penal. É ele que vai revogar o livramento condicional. Tá? Terceira fase. Portanto, de um lado, a Constituição determina a individualização da pena. De outro, vem a lei de crimes hediondos e faz o quê? Generaliza. O regime é o mesmo para todos os condenados. O regime integralmente fechado cometeu esse pecado de ser o mesmo para todos os condenados. E aqui está a suposta inconstitucionalidade. Por quê, Gabriel? Porque, vejam, a inconstitucionalidade não está em ser o regime fechado. Podia ser integralmente semiaberto, podia ser integralmente aberto. Mas a inconstitucionalidade reside em ser o mesmo. Pergunto-lhes, o juiz na sentença pode fixar um regime diferente do fechado? Não. Então está impedindo o juiz de individualizar. Não está? Contrariando a Constituição. Depois a pessoa com prazo necessário tem bom comportamento carcerário. O juiz de execução penal pode conceder a progressão de regime? Não, porque o regime é integralmente fechado. Tudo bem? E aí formou-se essa controvérsia. Afinal de contas, o regime integralmente fechado viola ou não o princípio da individualização da pena? Duas correntes se formaram em doutrina e jurisprudência sobre isso. A primeira corrente começou a dizer: o regime integralmente fechado é inconstitucional por violar o princípio da individualização da pena. Por quê? Porque a Constituição determina a individualização e a lei generaliza ao estabelecer o mesmo regime para todos. Aí está a inconstitucionalidade. Era a posição de Zaffaroni e de quase toda a doutrina brasileira. Muitos autores, muitos. Não vou nominá-los porque não haveria tempo para isso. De outro lado, uma segunda corrente entendia que era constitucional, sim, com um fundamento muito sedutor. Diziam eles: o legislador, ele não violou o princípio da individualização da pena. Ele observou esse princípio, ao contrário. Observou onde? Aqui na primeira fase. Quando o legislador estabeleceu o regime integralmente fechado, ele individualizou. Não é? Para aqueles crimes hediondos equiparados, o regime é integralmente fechado. Individualizou de acordo com o crime. Segundo fundamento. Eu tenho aqui uma delegação constitucional, uma vez que a Constituição fala assim: a lei determinará.
E foi o que a lei fez. Que lei? A lei de crimes hediondos. Determinará não. A lei, como é que é a redação? A lei regulará a individualização da pena. E foi o que a lei fez, regulou. E ao regulá-lo, estabeleceu o regime integralmente fechado. Era a posição do Rogério Greco e a posição pessoal do ministro Hamilton Carvalho, que votava vencido no STJ sobre isso. Posição pessoal do ministro. Ok? O fato foi que, o que aconteceu? A questão chegou no Supremo Tribunal Federal. Um sujeito cometeu, à época, o ainda em vigor atentado violento ao pudor. Hoje é revogado, mas na época em vigor. Um sujeito, homem, praticou um ato libidinoso com um menino de 8 anos de idade. Foi condenado por esse crime, violência presumida, quando ainda vigorava o 223 do Código Penal, hoje 217-A, de acordo com a alteração da Lei 12.015 em 2009. Vocês sabem disso. Quem dá parte especial para vocês? Cristiano? Ele vai falar sobre isso. Então vejam. Ele foi condenado, a pena sempre foi de 6 a 10. Se o crime era hediondo, qual foi o regime que o juiz fixou na sentença condenatória? Qual regime? Fechado não, está errado. Integralmente fechado. Ele foi cumprir. Cumpriu lá mais de um sexto, teve bom comportamento carcerário e bateu as portas do juiz de execução penal para dizer assim: doutor juiz, eu fui condenado, cumpri o prazo necessário, tenho bom comportamento carcerário, quero progredir. O que fez o juiz de execução penal? Meu caro requerente, se o seu crime é hediondo, o seu regime é integralmente fechado, não pode progredir. Aí, como é que é? Não pode. Qual é o recurso cabível da decisão do juiz de execução penal? Agrava a execução. Agravou para o TJ de São Paulo e disse: peraí, senhores desembargadores, eu cometi o crime e estou pagando a minha pena. Agora, esse tal de regime integralmente fechado é inconstitucional. Porque viola esse princípio, eu quero a progressão, o TJ. Não. Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento. Ele, é? Então tá bom. Ele foi lá para o Supremo Tribunal Federal, em ordem de habeas corpus, que ganhou esse número que está na sua tela. Ordem de habeas corpus 82.959. Julgada em 23/2/2006. Nessa ordem de habeas corpus, julgada em 23/2/2006, o que pediu o impetrante pediu o quê em nome do paciente? E aí? Vamos ao processo. Quais são os elementos da ação? Processo civil. Quais são os elementos da ação? Legitimidade, interesse, não é isso? Não, são condições para regular exercício da ação. Elementos da ação, quais são? Elementos. Partes capazes, não é? Juízo com, né? O que mais? Partes capazes, objeto lícito e forma não. Isso são elementos do negócio jurídico, artigo 104 do Código Civil. Já sei. Partes capazes, juízo competente. Isso são pressupostos processuais. Já pensou? Quais são os elementos da ação? Partes, pedido, saúde e juízo. Partes, pedido e causa de pedir. Isso faz diferença? Enorme. Qual foi o pedido do habeas corpus? Pedido.
Pedido. O pedido foi a progressão. Qual foi a causa de pedir? A inconstitucionalidade do regime integralmente fechado. E o Supremo Tribunal Federal, reunido em sessão plenária em 23/2 de 2006, por maioria muito apertada, declarou a inconstitucionalidade do regime integralmente fechado por nada menos do que 6-5 votos. E empatou. Quando empata, quem vota para desempatar? O presidente. 6-5. Esse regime é inconstitucional. Declarou a sua inconstitucionalidade e permitiu a progressão de regimes para aquela pessoa. Tudo bem? Aí eu te pergunto. Aí vem o raciocínio. Essa decisão teve eficácia erga omnes ou inter partes? Essa declaração de constitucionalidade. Depende. Se foi o controle concentrado ou difuso, não é isso? Constitucional? E aí? Recordar é ser feliz 2 vezes. Vamos recordar então. Controle concentrado e controle difuso. Diferenças. Sabia que eu já fui professor de constitucional? De processo civil? Não me orgulho disso, mas já fui. E aí? Muito chato constitucional, né, gente? Muita abstração. Enfim, só o Bernardo mesmo. Por isso que ele é assim. Controle concentrado. Como é feito esse controle? Vê se eu estou errado. Se eu tiver, me consertem, por favor, tá? Vocês estudam constitucional muito mais do que eu, isso é fato. Então, se eu estiver errado, me consertem, por favor. Concentrado por meio de ação direta, certo? A ação direta de constitucionalidade. Difuso. Exceção no bojo de um processo qualquer, como ordem de habeas corpus, como uma apelação. Controle concentrado, quem pode arguir a inconstitucionalidade? Aquele pessoal do 103, não é isso? Da Constituição? Difuso. Qualquer parte do processo. Órgão declarador, declarante. Controle de concentrado, quem declara? Órgão de cúpula, Supremo Tribunal Federal. Difuso. Qualquer juiz ou tribunal. Estou errado? Concentrado. A inconstitucionalidade é o pedido ou a causa de pedir? No concentrado. Pedido. No difuso. Causa de pedir. Tem mais? Tem. Por que não? Consequentemente, onde a inconstitucionalidade é decidida no controle concentrado? Em qual parte da decisão? Fundamentação ou dispositivo? Por tudo isso, em face do exposto, declaro o artigo tal inconstitucional. Qual parte? Dispositivo. E no difuso? Na fundamentação. Tem mais. Aqui faz coisa julgada? Faz. Aqui não. Né? Então aqui, coisa julgada. Aqui, não. Última diferença. Vou colocar em cima, tá? Porque embaixo pode prejudicar a vista de quem está aqui atrás. Controle concentrado de eficácia. Erga omnes. Difuso.
inter partes. Essa ordem de habeas corpus, o controle foi concentrado ou difuso? Quem arguiu? Quer dizer, como ele arguiu? Por ADIM? Sim ou não? Não. No bojo de um HC. E esse paciente está no rol 203? Não. Ponto para o difuso. Ele arguiu onde, em primeiro lugar? No juízo da execução e no TJ. Então, ponto para o difuso. A inconstitucionalidade era o pedido ou causa de pedir? Qual foi o dispositivo da decisão? Dispositivo. Em face do exposto, concedo a progressão. Então, foi decidida onde a inconstitucionalidade? Na fundamentação. Logo, o controle foi difuso, eficácia e interparte. Essa decisão não, e mais uma vez, não teve eficácia erga omnes. Alguém vai te dizer, em algum momento da sua vida, que teve, mas não teve. Eu li as 114 laudas do HC e, em momento algum, deu-se eficácia erga omnes. É bem verdade que Gilmar Mendes, que goste dele você ou não, é o maior constitucionalista do Brasil. Indiscutivelmente. Ele queria dar eficácia erga omnes. Por quê? Porque na Constituição alemã o controle difuso tem, mas aqui no Brasil não tem. Senhor ministro, disseram Celso de Mello e Ellen Grace. Ele votou vencido, então não deram eficácia erga omnes. Tá? Não deram. Mas o que aconteceu? Todos os tribunais, inclusive o STJ, para serem coerentes com o Supremo, tá? Começaram também a conceder a progressão de regime, por coerência. Essa decisão não teve eficácia erga omnes nem efeito vinculante. Aliás, no Supremo, o que vincula? No Supremo, a súmula vinculante e decisão em ADIM e ADC. O resto não vincula. Como aqui não vinculou, mas por coerência começaram a conceder a progressão de regime ao fundamento de que o regime integralmente fechado era inconstitucional. Ponto. É só você pegar o julgado do STJ de 2006 que você vai ver. Tá? E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Atenção, linha do tempo. Eu sei que horas são. Posso passar 10 minutos para fechar esse raciocínio? Posso? 10 minutos para o intervalo? Linha do tempo. 23/2/2006, ordem de habeas corpus 82959. Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional o regime integralmente fechado e permite a progressão de regimes para aquele paciente. Os tribunais também, para serem coerentes, concedem também. Tudo bem? Naquela época, qual era a normatização da progressão de regime? Só havia uma. Era do artigo 112 da LEP, que tinha o prazo de 1/6, né, e o bom comportamento carcerário. Todo esse pessoal que daqui para lá começou a progredir de regime, começou a progredir com que prazo? Ora, com o único que existia, de 1/6. Tudo bem? Cerca de um ano depois, não dispersa não, presta atenção, cerca de um ano depois, aqui em 28 de março de 2007, tivemos o advento da Lei 11.464. 28, publicada dia 29. Na publicação, começou a produzir efeitos. Essa lei fez o quê? Ela trouxe duas inovações aqui. O teu artigo 2º, parágrafo 1º deles, que me diz de onde tem redação dada por essa lei. Tá? A redação é dessa lei. Disse
Os condenados por crimes hediondos, olha para a tela. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida em regime inicialmente fechado. Então, vou repetir. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. A lei teria aqui positivado a jurisprudência constitucional. Então, regime inicialmente fechado. Bom para o agente, para o réu? Sim, só que não se iludam. Na prática, a partir de quando começou a ser possível a progressão? A partir daqui, do HC no Supremo. Tá? Mas, o legislador foi bonzinho para o réu, que agora o regime é inicialmente fechado. Mas a mão que balança o berço é a mesma que castiga. Se de um lado o regime agora é inicialmente fechado, de outro o prazo para a progressão aumentou. Será de 2/5 se a gente for primário, ou 3/5 se for reincidente. Não é isso? Tudo bem? Bom, o fato é que essa lei que trouxe o prazo 2/5 e 3/5 é uma lei mais severa? É ou não é? É. Retroage? Sim ou não? Não. Então, olha para a tela. É a súmula 471 do STJ. Os condenados por crimes cometidos, hediondos ou assemelhados, cometidos antes da vigência dessa lei, sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da LEP para fins de progressão. Essa súmula fez o quê? Deu irretroatividade aos novos prazos de 2/5 e 3/5. Perceberam? Então, a progressão tem que ser analisada assim, ó. Olha para a tela. Antes e depois da lei 11.464, essa lei aqui. Quem cometeu o crime antes, progride com, ainda que crime hediondo equiparado, progride com 1/6. Quem cometeu depois, 2 ou 3/5. Não é quando foi condenado. Atenção, Código Penal, artigo 4º, teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, etc. Então, se ele cometeu o crime antes dessa lei, ainda que vá ser condenado hoje, ele vai progredir com 1/6 prazo da LEP, tudo bem? Até aí, tudo bem. Aí eu te pergunto, de novo, a partir de quando foi possível a progressão de regimes, na prática? A partir do HC do Supremo, não foi com essa lei, tá? Aí temos um problema. Qual? Quando essa lei, eu vou acabar em 3 minutos para o intervalo, quando essa lei trouxe regime inicial fechado, lembro-me bem disso em 2007, e lá se vão 11 anos, né? Daqui a pouco 12 anos, quando a lei foi publicada, eu comecei a pensar. E aí, comecei a falar. Tenho testemunha disso. Esse regime, inicialmente fechado, continua sendo inconstitucional. Aí vê a turma do deixa disso. Gabriel, deixa disso, tá muito cri-cri, tá muito chato com o legislador, cara, tu não deixa passar uma. Um falou assim, você está estudando muito, cara, tem que diminuir o ritmo de estudo. Pode isso? Né? Quanto mais você estuda, mais chato você fica com o legislador, pô, não passa muito, é muito chato, cara. Já melhorou, já resolveu, não resolveu, ainda é inconstitucional. Isso foi em debate, grupos, ainda não existia o aplicativo infernal do WhatsApp em 2007. Éramos felizes, tínhamos sossego, tínhamos foco nas coisas. E ninguém queria falar conosco o dia inteiro, todo o tempo todo, loucamente, como se não houvesse amanhã, e esperando a resposta imediata. Isso torna a comunicação uma exigência de comunicação imediata, que a gente não consegue dar conta. Não consegue. Eu estou com 90 e-mails na minha caixa que eu não consigo responder há uma semana, porque eu não consigo parar para responder. Né? Quer dizer, não dá sossego. E a gente alimenta isso. Né? Eu falo, de manhã eu não respondo WhatsApp. De manhã é minha agenda. Mas era urgente. Me ligasse, o número é o mesmo. Né? Vai entender. Aí eu falei, por que inconstitucional ainda? Pensa, onde é que estava a inconstitucionalidade do regime integralmente fechado?
Era ser o fechado? Não, era ser o mesmo para todos. Aqui, continua sendo o mesmo para todos. Qual regime o juiz deve fixar na sentença? Inicialmente fechado. Ele pode fixar o inicial semiaberto? Não. Então, continua impedindo a individualização aqui, ó, na tela, na segunda fase. O juiz não pode fixar um regime diverso do fechado. Então, continua a violar esse princípio. E aí eu fui taxado de chato, de cri-cri, de mala, enfim, até que, para minha felicidade, o Supremo Tribunal Federal, nesse julgado, HC 118.840, plenário publicado no informativo 672, declarou a inconstitucionalidade do regime inicial fechado. Eu disse, Deus ouviu as minhas preces. Ou os deuses ouviram. Deuses do Olimpo, ou do Pretório Excelso. Brincadeiras à parte, mas declarou. E o STJ foi atrás aqui, ó. Foi atrás. Ok? Por qual fundamento? O mesmo. O regime inicialmente fechado continua a violar o princípio constitucional da individualização da pena. Continua. Por quê? Porque ainda é o mesmo regime para todos. E a partir disso, qual foi a solução? A partir de então, é possível, por crime hediondo equiparado, iniciar a pena em regime diverso do fechado. E é o que você mais vê atualmente. Não é? Canso de pegar acórdãos do TRF da primeira região, que é onde eu atuo hoje, e que aplica ao tráfico de drogas, ao privilegiado, ainda quando ele ainda era equiparado a hediondo, né? Regime inicial aberto, semi-aberto. Tá bem? Então, a pergunta é, prova hoje, é possível o regime inicial semi-aberto ou aberto para crimes hediondos equiparados? É. Por quê? Por tudo isso. Agora a escolha é sua. Resumir em uma frase, é possível? É porque é inconstitucional. Ou entender tudo isso para você nunca mais esquecer e fazer raciocínio correto. Tudo bem? Por tudo isso, é possível sim um regime inicial diverso do fechado. Tá?